Rio de Janeiro, os feriados de abril aumentam a arrecadação do imposto sobre serviços nos municípios do Rio de Janeiro para mais de 16 milhões e meio de reais. Repórter Matheus Coelzer, qual o motivo desse aumento da arrecadação, hein? Pois é, Thiago, muitos turistas aqui na capital fluminense. Só no mês de abril aí tivemos 3 feriados nacionais, como a gente mostrou hoje no Jornal da Manhã. Ontem aqui no Rio de Janeiro, o feriado de São Jorge, né? Feriado estadual que trouxe milhares de pessoas, na verdade mais de 1,5 milhão de pessoas, o que tem contribuído para o aumento desse imposto que pode trazer em arrecadação mais de 16 milhões de reais. Eu falo ao vivo aqui da Rio Tour, que realizou uma pesquisa mostrando que é um aumento superior a 15% se a gente fizer uma comparação no ano que antecedeu a pandemia, em 2019. Houve uma problemática considerável aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, mas o Rio de Janeiro que foi o epicentro de diversas variantes. Nesse levantamento, a gente tem aí o dado que foi 15% superior, se comparado então a 2019, e no período que antecedeu, os números a gente teve aqui acesso são bem menores, 7 milhões em 2020, e quando a gente fala de 2021, em 5,5 milhões de reais. A gente lembra que nesse ano, obviamente, se teve o carnaval de forma normal, mas no ano passado ainda se teve o carnaval fora de época, em abril, o que fez com que esses números ainda pudessem ser um pouco melhores, mas nem perto do que quase chegamos aí aos 17 milhões de reais. A Rio Tour fala que tem se potencializado o trabalho turístico aqui no Rio de Janeiro, principalmente em abril, né, que é um dos momentos mais importantes, fora o Réveillon e o Carnaval, nessa incidência aí de 3 feriados nacionais, onde muitos turistas vêm para cá. A gente tem um percentual de 85% das ocupações dos principais hotéis aqui da capital fluminense, e também a Rio Tour tem trabalhado para que os próprios cariocas tenham as atividades e possam conferir pontos turísticos aqui na cidade nesses 3 dias. A gente sabe que a economia e a questão da inflação em alta faz com que muitas pessoas não possam viajar, então para que os cariocas possam de alguma forma contribuir na economia, utilizando os espaços aqui da cidade e de fato então ajudando nesses números, nesse balanço que foi tão positivo. A Rio Tour finalizou então, depois de uma coletiva de imprensa, falando sobre a necessidade de potencializar atividades para que os números possam ser cada vez mais expressivos, e foi, né, como esse levantamento mostrou aí, um valor superior a 16 milhões de reais só em 4 feriados nesse mês de abril, contando então com o feriado de São Jorge que aconteceu ontem e trouxe um número expressivo de pessoas aqui para o Rio de Janeiro.